Curva a sua fronte. Pai, Santo Espírito de Deus. Como sempre digo, temos a honra e o privilégio de sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus da criação, o Pai das infinitas misericórdias, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos diante do único Deus e não há outro. E o que pedimos neste momento é: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. As tuas palavras, Senhor, são fiéis, são verdadeiras, são puras. Mas que o Senhor encontre o nosso coração receptivo. De que adiantaria, Senhor, ouvir, receber tantos ensinamentos, tantos alertas, os mandamentos, como também, Senhor, tantas e tantas promessas e bênçãos. Senhor, de que adiantaria, Senhor, se não fosse para praticar, Senhor, o que se ouve, para crer, para assumir, para sermos verdadeiros filhos nesta terra. Senhor nosso Deus, fale conosco, mas que o Senhor encontre em cada um de nós, Pai, a resposta de tudo que o Senhor tem investido, o que te agrada. Senhor, pedimos e mais uma vez, obrigada por tudo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos buscando entendimento sobre o Espírito Santo, né, irmãos? Porque Jesus, quando preparava os discípulos para a sua volta ao céu, ele deixou bem claro que não os abandonaria. Mas ele não estaria com eles em carne, como ele estava até então, no corpo. Né? Eles não teriam Jesus no corpo de carne. Então eles não veriam Jesus. Jesus ensinou tudo o que foi necessário para que eles continuassem aqui na terra, né? Até que chegasse o momento de cada um, andando com Deus, agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. E é impossível fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, sem a ajuda do céu, sem ensinamentos, sem os mandamentos, sem os alertas. Como também, não é, irmãos? As adversidades vêm, as lutas vêm aqui na terra, e há momentos em que se precisa de uma ajuda, de um socorro do céu. Há momentos em que, por mais que um ser humano seja capaz, que ele tenha, que ele possa, que ele seja, há momentos, há fases que ele não consegue, sem a ajuda do céu, sem a ajuda de Deus. Mas uma coisa, irmãos, uma dificuldade que o Espírito Santo encontra no seu povo, não estamos falando do mundo não, uma dificuldade, é realmente um coração receptivo para praticar mandamentos. Hoje nós estamos entrando, estamos iniciando sobre frutos do Espírito Santo. E todo cristão deve se sentir como verdadeiro filho de Deus no dever de produzir os frutos que Deus espera colher em nós. Deus vem para colher frutos e em determinadas fases ou momentos, talvez os frutos não sejam bons. E os frutos, eles vão implicar também para a salvação eterna. Por isso chama atenção para o que nós vamos iniciar hoje. Os frutos do Espírito Santo. Ou os frutos da carne. Bom, para produzir frutos, é claro que é uma frutífera, né? Então é uma árvore. Pode ser pequena, pode ser um pequeno arbusto. Mas se é frutífera, tem que dar fruto. Então vamos iniciar entendendo, tá? Quando alguém recebe o Espírito Santo,
quem passa a ser essa pessoa. Abra em Isaías 61 novamente, como semana passada. Eu nem preciso perguntar se o celular aqui na igreja está desligado, porque todos aqui, não é, irmãos, são de Jesus, certamente são tementes a Deus, são obedientes, não é? O amém foi bom, mas não foi tão bom. Melhorou. Livro de Isaías, capítulo 61. Então, é claro que para ter contexto, temos de ler o texto, né? Então, de 1 a 4 novamente. A salvação é proclamada é o título. O Espírito do Senhor Deus, Jeová é Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja... Esse é o ponto-chave, esse versículo 4. Você observa que até aqui, como o Espírito Santo, não é? Como Deus ensina, como Ele fala a respeito do seu povo. Que riquezas, irmãos, que riquezas, que tesouro. Aí no 4, então, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião é a igreja. Sião é a igreja. Um monte santo de Deus inabalável. Que se lhes dê ornamento por cinza. Deus quer os seus filhos sempre, irmãos, de bom ânimo. Sempre. Sempre assim, avançando. Sempre, né, esforçados. Então, ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, alegria. Um pai ou uma mãe, irmãos, quando os pais são bons, eles não querem seus filhos tristes, angustiados. Nenhum pai, nenhuma mãe que sejam bons, não querem seus filhos sofrendo. Não querem seus filhos mal-humorados, amargurados. Então você vê que Deus manda que se faça essa troca. Tira a tristeza, busca alegria. Tem gente que não atende. Tem gente que não atende, irmãos. A vida apresenta, irmãos, dificuldades, problemas. A realidade da vida. Há momentos que são sofridos. Mas quando o cristão é um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, faz um esforço. E isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, em oração. Se esforça, trabalha seus pensamentos, vigia, tá? Ouve louvores, para cantar louvores, para voltar a sentir a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria vazia, uma alegria boba, não é uma alegria sem sentido, como as pessoas que sentem alegria e prazer, tá? Vão me perdoar, mas vão assistir uma comédia, dão aquelas gargalhadas, sai dali, acabou, voltam aos mesmos problemas. O cristão, ele tem a certeza da vida eterna garantida, o céu. O cristão, ele tem e precisa ter a consciência do preço que ele custou a Deus, o valor que Deus dá, o sacrifício de Jesus que ele comprou. Então o cristão, ele tem sim, ele tem todas as razões para se esforçar e alegrar o coração de Deus. Então ele tem que vencer as tristezas. E é uma troca. Depois vem veste de louvor por espírito angustiado. Então trocar o espírito angustiado pelo louvor que te veste, que te reveste.
Até o semblante muda, gente. Sim ou não? Se alguém aqui era, antes da conversão, uma pessoa muito triste, se você tem fotos, fotografias dessa época sem Jesus, compara com os dias de hoje e vê se o teu semblante não é diferente. Quem já sentiu essa diferença? Sim, sim. A própria palavra viva de Deus entrando no coração, ela muda o rosto. E quando o cristão se enche do Espírito Santo, o rosto brilha a presença de Deus. Então você vê uma diferença muito grande, é quase que total, entre o antes de Jesus e o depois. Porque o Espírito Santo veio. E ele veio sobre, como diz aqui no versículo 1 que nós vimos semana passada. Então a primeira coisa que devemos observar aqui, irmãos, que Deus quer de mim, quer de você, é que nós façamos um esforço, tá? Que você faça um esforço para não alimentar tristezas. Você diz amém? Amém. Então, talvez alguém pergunte, mas e se eu estou cheio de problemas? E se eu sofri uma perda irreparável? Depende, né, irmãos? Depende. Que perda foi essa? Ah, eu perdi um familiar querido. Ele partiu salvo? Se alegre. Está no céu. Acabaram as dores, sofrimentos, as lutas. Tenha saudade. Mas ela não pode trazer tristeza. Ai, pastor, eu perdi gente sem Jesus. Ah, traz angústia sim. Então agora você vai ter que ter um esforço dobrado para voltar a sentir a alegria do Espírito Santo. Você diz amém? Amém. Ah, então você é um filho obediente a Deus. Isso já te coloca numa condição melhor diante de Deus. Então, novamente, o versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja... É o que nós vamos ver hoje. Árvores de justiça. Que coisa interessante. Bom, uma árvore todo mundo sabe o que é. Quando se trata então de árvores que dão flores, aí de longe você vê, né? Às vezes está aquela copa daquela árvore toda amarelinha, né? Às vezes toda lilás. É que a cultura aqui, irmãos, a nossa cultura não é muito voltada para isso, não. A Europa tem ruas que são todas flores. Todas. Tudo é flores. Dá prazer de você entrar, olhar e contemplar. O Japão tem uma época do ano, a primavera deles, é celebrada com a florata da cerejeira. Estoura em flores, fica o país inteiro. Todo lugar que tem a cerejeira fica florida. Mas é uma coisa tão linda que é uma cultura deles, fazem festa, vão para a rua, fazem piquenique, vão contemplar, se alegrar, é coisa linda. Frutíferas. Aqui é complicado, é difícil. Você já teve o prazer de subir numa árvore e comer a fruta? Quem já fez? Parabéns. É uma das coisas mais simples da vida, mas uma delícia. Não, nem tanto pela fruta em si que você pode comprar, mas pelo prazer de tirar da árvore, né? Viçosa, fresquinha. Eita, meu Deus do céu. Agora bom, se eu sou uma árvore, que frutos eu dou para Deus? Por quê? Quando Deus intencionou criar você, criar Adão, Ele planejou.
Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Cadê as mulheres que estão aqui? Dão um amém bem forte? Amém! Olha que amém bonito para você que está em casa. Onde estão os varões de Deus, os homens de Deus que estão aqui no culto? Digam amém bem forte. Amém! Pode ser mais uma vez? Amém! Amém! Foi assim que Deus nos fez. Mas o que aconteceu, irmãos? A desobediência de Adão, ela roubou essa semelhança. Então os frutos, somos árvores. Amém, Jesus? Somos árvores. Então os frutos, antes da conversão, são naturais. Os frutos de um ser humano, antes da conversão, de aceitar a Jesus, são os frutos naturais, os frutos da carne. Tá com raiva, tá com raiva. Tá com raiva, quer brigar. Tá com ciúme, quer encrencar. Todo tipo de sentimento, de pensamentos, desde as coisas aparentemente simples às mais aberrativas, são naturais. A boca fala o que quer, o cérebro pensa o que tem vontade, o que deixa, ocupar o espaço, o coração se enche de porcarias, de raiva, de ira, de tantas outras coisas, de paixões. Aí encontra Jesus. O que acontece? Começa a ouvir as palavras de Deus. Começa a receber ensinamentos. E tem a ajuda do Espírito Santo. Nada difícil. Mas tem que produzir fruto. Por quê? Porque tem a semelhança de Deus. Você sabe, a Bíblia diz muitas vezes, a palavra de Deus fala sobre a justiça de Deus. E Deus tem muitas promessas para os justos. Mas quem é justo? Pois aqui está a base. Se Deus é meu Pai, eu tenho que ser semelhante a Ele. Mas eu vou ser semelhante como? Se Deus é Espírito e eu sou um ser humano de carne e osso. Mas dentro desse corpo de carne e osso está o meu Espírito. Dentro de você, do seu corpo, está o seu Espírito. O nosso Espírito tem que tomar a semelhança de Deus. Jesus ensinando os discípulos, preparando os discípulos, ele disse: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Ou seja, vocês tinham a sujeira natural do mundo, mas foram ouvindo, foram se lavando, foram jogando as coisas feias e erradas fora, foram lavando o coração, lavando pensamentos, se enchendo das palavras do céu, de Deus, e foram tomando a semelhança de Deus. No lugar da maldade veio a bondade, no lugar da ira veio a paz, no lugar do ódio veio o amor, no lugar da dureza veio a compaixão. Isso é ser justo aos olhos de Deus. Isso é ser semelhante a Deus. O diabo, ele passou a ter domínio sobre a raça humana por causa da carne. Todo cristão que andar na carne, ele vai dar lugar ao diabo.
Todo cristão que andar no Espírito Santo, ele vai estar em comunhão com o Espírito de Deus. É uma escolha que a gente tem que fazer. É fácil? Não, não é fácil. Não, não é fácil. O apóstolo Paulo disse: o que eu quero, eu não faço. Eu tenho dificuldade de fazer o que eu quero. Eu quero agradar a Deus, eu tenho dificuldade. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, Paulo diz que mortificava a carne dele, para não fazer o que ele queria que fosse contra Deus. A semelhança de Deus só é recuperada no ser humano quando ele ouve as palavras de Deus, recebe o Espírito Santo e, aprendendo na palavra, começa a andar com Deus de verdade. Se sou filha, eu tenho que dar os frutos segundo a natureza da árvore. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Você lê o título desse capítulo? Continuação das últimas instruções. Então é palavra para discípulos de Jesus? Temos discípulos de Jesus aqui? Amém. Que amém fraco. Discípulo de Jesus. O discípulo, ele é como o seu mestre. Ele estuda, ele aprende, ele anda junto, ele quer, e ele então, ele anda junto com o seu mestre. Ele quer ser igual ao seu mestre. O mestre é Jesus. E como Jesus se apresenta aqui em João 15? Vamos então, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Gente, isso é muito grave. Gente, isso é muito grave. Toda vara, todo galho, todo ramo, toda vara em mim que não dá fruto, tira. É assustador, sim ou não? Já pensou Jesus cortar o galho e dizer: sai de mim, sai de mim, sai de mim? Eu pregava sobre perdão aqui há um tempo atrás, ano passado. Final do culto, uma senhora saiu, despedimos com a bênção de Deus. Uma senhora vem aqui e disse: a senhora fala assim porque a senhora não sabe o que eu passei. Já começou mal, né? Me comparando com ela e ela comigo. Cada um é um. Você é você, eu sou eu. Cada um vai dar conta de si a Deus. Já começou mal. Já liguei meu radar. A senhora pensa que é assim? Eu não perdoo minha sogra e não falo com ela, não quero saber dela. E não vou perdoar nunca. Porque quando eu namorava o meu marido, ela me perseguiu demais, me maltratou muito. Eu disse: a senhora está dentro de uma igreja. A senhora já é convertida? Já se converteu a Cristo? Claro que eu vi que não. Mas eu perguntei: a senhora é de alguma igreja? Sou evangélica, sim. 7 anos, se eu não me engano. E eu disse: a senhora não libera perdão? Falei: senhora, a senhora tem consciência que a senhora não vai entrar no céu? A senhora não pode falar desse jeito comigo. Falei: a senhora veio aqui na frente fazer o quê? A senhora veio aqui fazer o quê? A senhora está dentro de uma igreja. Hoje é dia de estudo da palavra de Deus. A senhora quer estudar a palavra para quê?
O bom aluno aprende para fazer. Mas eu não vou perdoar, minha senhora. Tudo que o Espírito Santo quis dizer hoje, ele já falou na palavra. É a senhora com Deus. Só vou lhe conscientizar, já que a senhora veio aqui na frente. Se a senhora não abrir seu coração e passar a amar a sua sogra, ainda tem mais. Jesus disse, amai a vossos inimigos. A senhora não vai entrar no céu. A senhora não pode dizer isso, eu vou entrar no céu. Deus me entende. Foi embora. Eu vou pedir para você ler o versículo 2 de novo, porque vai ser uma base. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê. Alguém mora em casa de quintal e tem uma frutífera? Vocês fazem poda? Quando o galho produz o fruto, depois normalmente as pontas secam. Seca? Vocês cortam aquelas pontas secas? Mas tira um pedacinho do verde também, não tem? Se pegar só a parte seca, não vai dar muito fruto. Tem que pegar uma parte verde. Vocês já leram o salmista dizendo, fira-me o justo? Quem já leu? Pois é. Muita gente não... Olha, irmãos, é melhor mostrar para vocês na Bíblia. Essa senhora me afrontou. A senhora não pode dizer que eu não vou entrar no céu. Eu falei, estou lhe apontando a palavra, senhora. Sou pastora para isso. Eu estou lhe apontando o seu erro. E a gravidade. A senhora não se deu conta. Jesus disse, amai a vossos inimigos. Ame. Ame. Nós temos a semelhança de Deus. Se Deus tratasse os filhos, irmãos, como muita gente trata pessoas, caramba, eu acho que não tinha um vivo sequer. Estou sendo sincero. Estou falando, irmãos, a coisa é séria. Tá bom, vamos lá nos Salmos. Salmo 141, versículo 5. Quem lê comigo? Quem lê comigo? Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Dá uma paradinha, ponto e vírgula, encerra aí. Fira-me o justo, fira-me o justo. Vocês conhecem crianças pirracentas? Quem aqui conhece criança pirracenta? Todo mundo conhece, né? Eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não quero, eu não quero. Vamos lá na casa da vovó, eu não quero, quero brincar, eu não quero, eu não vou. Vamos tomar banho, eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não quero. Eu não vou tomar banho. Pega na força, bota dentro da banheira ou debaixo do chuveiro, mas tem que tomar banho, não tem? Tem que tomar banho. Depois cresce, fica com a vergonha, né? Assim é muito cristão, irmãos. Volta lá em João 15. Versículo 3. Quem vai comigo? Vós já estáis limpos? Aceite os banhos da palavra. Toma banho, meu irmão. Toma banho. Toma banho das águas do céu. Toma banho das águas do céu. Fira-me o justo. Quando somos corrigidos, irmãos, é para reflexão, é para pensar. É para limpar. É para alegrar o coração de Deus. É para retomar a semelhança de Deus. Você observa, a árvore que dá fruto, ele limpa.
A poda machuca. A poda. Não é muito comum aqui no Rio de Janeiro a profissão de jardineiro. Porque, infelizmente, não é a cultura. Tem países em que, como tem jardineiros, e cuidam com um zelo que é uma coisa incrível, uma perícia esplêndida. Identificam, tem aqui no Brasil, tem muitos, tem. Você vê aí na internet, tem pessoas que entendem realmente do assunto. Quando dá uma praguinha, já identifica. Isso aqui é uma cochonilha. Tira essa praga daí. Isso aqui é um pulgão. Pulgão eu identifiquei. Falei, olha, parece uma bolinha de algodão. Ou coisa, mas destrói. Lagarta. Ninguém queira uma lagarta na sua planta. Se você plantar couve, tem que vigiar. Como lagarta gosta de couve. Eu dei uma bronca numa lagarta, coisa feia, comendo a minha folha de couve. Vai procurar comida em outro lugar. Pois o diabo vem, meu irmão. Ele não perde tempo. Ele tenta. Quando o cristão não aceita a lavagem, ou seja, quando ele não se limpa, quando ele não se corrige, quando ele não se quebranta, ele não aceita a tesoura do jardineiro. Porque a tesoura machuca. Mas o Espírito Santo diz que quem vive sem correção não pode ser filho. Hebreus 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículos 5 e 6. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Quem lê comigo? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Depois você continua lendo esse texto em casa, essa parte, porque fala de correção, mas fala muito. Você vai ver até o versículo 11, você lê em casa, faz parte do estudo. Vamos voltar em João 15. Então, novamente, João 15, 2. Quem vai comigo? Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê. Não está dando os frutos de Deus, porque precisa de poda. As extremidades dos galhos estão secas. Os galhos estão secos, ressecados, feios. As folhas vão amarelando. Algumas dão ferrugem. A árvore fica horrível. Ela fica feia, toda desordenada. As extremidades secam e não dá um fruto. E se der, vai ser um fruto mirrado. Sabe o que é um fruto mirrado? É um fruto encolhido, que não serve para comer. Ele não tem sabor, não dá prazer. Tem fruto enrugado, tem fruto doente, tem fruto bichado. Você já comeu uma goiaba com bicho? Vocês sabem que por um bom tempo eu fiquei com trauma de goiaba? Eu contei aqui. Eu gostava demais de goiaba. Eu gosto. Principalmente aquela avermelhada, rosa. É a minha preferida. Tá bom. Aí a goiaba estava tão bonita, mas tão bonita, que ela já vai para a frutífera lavada. Porque ela em casa come muita fruta. Tá bom. Eu passo a mão na goiaba e nhaque. Quando eu olho, o bichinho está olhando para minha cara. Ai, gente. Não sei se comi algum, mas aquele, ele ficou descoberto, olhando para minha cara.
Joguei fora, fiquei apavorada. Durante muito tempo não conseguia comer goiaba. Porque tinha bicho. Quando o fruto não é bom, o diabo cola. Ele vem no ouvido. Foi contigo. Tadinho de você. Perdoa nada. Vai falar com fulano? Para com isso. Você tem caráter. Você é você. Você é inteligente. Você é especial. É mesmo. Observa comigo que não tem exceção. É toda árvore. Aqui a palavra inicial é toda. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Dá uma paradinha. Tira. Irmãos, o pior estado de um cristão é quando ele perde a comunhão com Deus. E se ele for orgulhoso e não aceitar correções, se não aceita é orgulhoso. E se for orgulhoso, não aceitando as correções, o diabo vai enganar. Pastora, não é assim. Deus é misericordioso. Irmãos, lembra de domingo. Deus repreende e alerta. Ele fala uma vez, fala duas, fala três, fala cinco. Chega uma hora que Deus vai dizer, você não me respeita? Mas se dá fruto, ele mete a tesoura. Porque o jardineiro não espera a árvore pedir. A mangueira vira para o jardineiro e diz, ei, está na hora de me podar. A goiabeira diz, ei, meus galhos estão secos, estou muito feio. Estou feia. Me corta. Corta essas pontas secas. Quando você poda o galho seco, você tem que pegar uma parte do galho verde. Do mesmo galho, você tem que chegar à parte verde. Você mete a tesoura e o galho vai soltar a seiva, vai pingar. Parece que chora. Dizendo, está doendo. Está doendo. Está doendo. Meu pai me repreendeu. O obreiro me alertou que eu estou indo pouco aos cultos. Não gostei, ele se mete na minha vida. Mas reflete, se arrepende e diz, eu sei que é para o meu bem. Irmã fulana, fala com a sua irmã em Cristo. Se ela não conhece a fulana. Sabe quando eu falo uma coisa dessa? Tá assim, bate um vento forte que o diabo joga, o galho faz assim na tesoura, vum, sai daqui. Vum, sai daqui. Não me corta não. Deixa eu ser como eu sou. Será que a gente está ilustrando isso na nossa mente? Porque está aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Ele não corta só a ponta, não. Ele tira o galho inteiro. Às vezes vocês veem pessoas que já pregaram o evangelho por aí em algum lugar e hoje estão no mundo. A gente não pode generalizar, mas muitas dessas pessoas, Jesus tirou. Estão vivas pela misericórdia. Ele disse, não quer me dar fruto? Não quer dar fruto nenhum? Não quer obedecer? Fora. O galho é cortado, mas a videira permanece. A igreja de Cristo está sobre a terra. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem que aceitar a correção, irmãos. Tem que aceitar a lavagem. Tem que aceitar a purificação. Se tem alguma coisa ainda de sujeirinha. Porque tem cristão que faz diferença. Não, eu cometia pecadões. Agora são os pecadinhos. Deus me entende. A carne. Muita gente pensa que o diabo é que vai jogar as pessoas no inferno. Não, pessoal. Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ovelhas à direita,
bodes à esquerda. Por quê? Direita e esquerda. Vós já estáis limpos, você já está limpinho, pela palavra que eu vos tenho falado. Estamos dispostos a aceitar tudo que a palavra nos disser? Amém. Pode ser um amém? Amém. Gálatas capítulo 5. Acima do versículo 16, nós temos um título. Qual é o título? As obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos de novo? As obras da carne e os frutos do Espírito. Eita, peraí. Estamos fazendo um estudo, né? Versículo 16. Quem lê comigo? Digo, porém, andar em espírito. Mas o que é concupiscência? Desejo, vontade. Sabe aquela pessoa que sofre de gula e ela não pode ver doce? Ela se empanturra de doce, se estufa. Levanta de madrugada e assalta a geladeira. Se tiver um pudim, come inteirinho. Cruz credo. Mas tem gente, irmãos, que a sua doçura é fazer sua vontade. Outras vontades. Como o caso dessa moça que disse que não ia perdoar a sogra e que nunca mais ia olhar para a cara da sogra. Jesus diz: amai a vossos inimigos? Diz ou não diz? Não preciso mostrar. Está em Mateus 5, todo mundo conhece. Então não preciso mostrar. Eu nunca mais vou falar. Aí a gente chega e diz assim: ei, deixa eu meter o tesourão. Você vai falar sim, porque se não falar, você não vai entrar no céu. Eu vou entrar no céu. O vento do diabo soprou forte. Perdoa nada, não merece. O vento foi tão forte que jogou o galho para longe. E a tesoura perdeu o galho. Ela não aceitou. A tesoura foi jogada para o outro lado. Tem gente que só falta cuspir no rosto de Jesus, irmãos. Jesus fala e a pessoa não atende. Misericórdia. A maior dificuldade, uma grande dificuldade que o Espírito Santo encontra é exatamente o eu. Como é que o eu é caracterizado na Bíblia? Carne. Então você vê, observa comigo. Quem aceita Jesus, ouve a palavra de Deus para fazer o que agrada ao Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ajuda. É só querer. É só negar o eu. Por que tantos casamentos não são reconstruídos? Marido não perdoa a mulher não perdoa o marido. Coração duro, carne. Porque há casamentos que haveria possibilidade de uma reconstrução e, esquecendo o passado, jogando para trás, essa reconstrução seria uma reforma espetacular. Às vezes uma reforma faz numa casa, pessoal, o que a original não tinha. Você faz uma reforma, às vezes você usa um bom material, você faz um projeto de uma modificação que te agrada, que amplia. Você diz, puxa, está muito melhor do que a primeira casa. Jesus diz que a glória da segunda casa, da última, é maior, melhor do que a primeira. Mas tem gente que não aceita a tesoura do jardineiro. Tem gente que não aceita. E o mais triste, irmãos, é que a pessoa, ela se acha salva e se acha certa. Ela não ouve a Deus. Fica com raiva quando recebe a ferida. Fira-me o justo, será um óleo precioso, mas não aceita. Ela não aceita a tesoura do jardineiro. Aí você vai no versículo 17. Vai comigo? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais.
A pessoa que sofre de obesidade mórbida, que come o pudim inteiro lá da geladeira, depois ela não se angustia, o espírito dela não se angustia, sim ou não? Mas a carne dela pede. Assim é a pessoa que fica com raiva de outra, irmão. A carne dela está pedindo distância. A carne está pedindo some da minha frente. A carne está pedindo não quero ouvir tua voz. A carne não aceita tesoura. Muita gente vai se perder, irmãos. É lamentável. Mas vamos lá? Versículo 19. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Peraí, vocês estão correndo muito. Sim, porque o Espírito Santo, ele catalogou aqui, tá? Coisas da carne, que são tenebrosas. Mas algumas não aceitam a tesoura, não. Elas continuam. Então vamos devagar. Então, aqui estão as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Dá uma paradinha. Tem a prostituição da carne, que é a prostituição normalmente sexual. Pessoas se prostituem mesmo. Misericórdia. E tem a prostituição espiritual, de pessoas que não são fiéis a Jesus e até servem outros deuses e outras crenças. Então tem prostituição, né, da carne, tem prostituição carnal, tem prostituição espiritual. Bom, então prostituição, vamos lá, o que mais? Impureza, eita. Aqui entra desde as coisas mais graves, pesadas, até palavras, né, irmão? Palavras impuras que não deveriam ser proferidas na boca de um cristão. Mas se ainda saem, Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Então tem que lavar o coração e a alma. Mas continuando, eu não vou especificar ponto por ponto. Lascívia. A lascívia também é ligada à prática sexual. Lascívia, pessoas que são lascivas, são pessoas que estão sempre com sujeira na cabeça, que o cérebro trabalha muito com pornografia e a carne fica abrasada. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizade. Dá uma paradinha. Inimizade. Não, pastor, eu não tenho inimigo nenhum. Só não aceito falar com fulano. Ué, não é inimizade? Inimizade é o contrário da amizade. Só tem dois lados. Amizade ou inimizade. Será que a gente está entendendo, irmãos? Será que a gente está entendendo? Mas nós temos que continuar lendo para ver a gravidade. Muito bem. Então, vamos lá. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Guarda essa palavra, tá? Inimizades. Se inimizade é obra da carne e fruto do Espírito é o que Deus manda fazer, então se eu não aprender a amar o meu inimigo, ter compaixão dele ou dela, eu então estou andando na carne? Continuando. Porfias. Eita! Tem gente, meu irmão, que não abaixa a Cristo de jeito nenhum. Quer ser sempre superior aos outros. Emulações, iras. Tem gente que vive irada. Pelejas. Dissensões, né, irmãos? Dissensões. Um diz uma coisa, outro diz outra. Ué, um está falando a palavra, o outro diz não concordo. Ué, dissenso com a palavra. Não concorda com a palavra de Deus? Então, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
falei domingo aqui, irmãos. Se alguém tem um vizinho que não fala, se você tem um vizinho que não fala com você, cumprimente. Pastora, eu faço isso. Eu fiz muitas vezes, não me respondeu. Eu parei. Por que parou? Você não podia parar. Para provar que a inimizade não parte de você. Para provar que a inimizade não parte de você. Mas não é aquilo, né? Passou pelo vizinho na rua, aí vem a consciência da palavra. Tem que obedecer. Bom dia. Não respondeu. Está num dia de folga, foi na padaria à tarde pegar o pão quentinho. Deu de cara com o vizinho. De novo, Senhor, no mesmo dia. A boca não abre, o pensamento chegou ao céu. Boa tarde. E de noite vai sair para tomar um ar, levar o cachorrinho para fazer a necessidade antes de dormir. Dá de cara com o vizinho. Não preciso dizer. Misericórdia, Senhor. O Senhor não tem misericórdia de mim. Boa tarde. Boa noite. No dia seguinte, o vizinho infartou, foi para a eternidade. Não falou de Jesus para ele, nunca. Mesmo quando falava. Ai. E deu bom dia, boa tarde, boa noite, com raiva. Aí vai para o culto. Vem para o culto. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Te amo, Jesus. Eu te adoro, meu Senhor. Como eu te amo, Senhor. Amai a vossos inimigos. Ninguém vai entrar no céu se partir do cristão a inimizade ou se não fizer o que Jesus manda. Pastor, isso é duro. João 15. Versículo 4. Quem vai comigo? Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverem na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Dá uma paradinha? Irmãos, se o cristão é temente a Deus e ele está na palavra, ele faz tudo o que Deus lhe mandar. Ele não questiona. Deus mandou? Ah, mas eu não sou uma pessoa sem caráter. Algumas pessoas já me disseram isso. Certa vez aconselhando uma pessoa, uma senhora, que não falava com a irmã biológica. Eu disse, a senhora não vai entrar no céu. Ela regalou os olhos. Eu vou entrar. Aí eu mostrei. Gálatas 5, inimizades não herdarão o reino de Deus. Está bem claro, não está? Eu mostrei. Ah, mas não partiu de mim. Falei, mas tem que partir da senhora promover a paz. Tem que partir da senhora falar com ela. Mas tem que partir. Ela que errou comigo. Tem que partir da senhora. A senhora não quer o céu? Salvação é individual. A senhora quer o céu? Mas eu estou salva. Mas como se a senhora está contra a palavra? Se a pessoa fugir de você, o problema é dela. Se ela não te responder, o problema é dela. Se ela te detestar, o problema é dela. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que promover paz. Você tem que abrir a boca e falar. Você tem que amar o inimigo. E quando são irmãos em Cristo, irmãos? Como é que Deus como Pai fica?
Ó, quão bom é que os irmãos... Ó, quem diz isso é o próprio Pai. É a própria palavra. Imagina se Deus vai ficar satisfeito. E a pessoa... Irmãos, não adianta. Tem gente que não adianta falar não. Tem gente que está cauterizada. Não tem jeito. Vai cair, meu irmão. Pastor, está aqui, vamos lá. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Vai com a palavra, meu irmão, vai com a misericórdia de Deus. Temos muito que ouvir sobre frutos. A Bíblia fala muito, muito. Os nossos frutos da palavra e na palavra são semelhantes a Deus. Classificando, justiça de Deus. Então nós somos considerados justos porque fazemos o que agrada a Deus. Porque fazemos o que Deus manda e fazemos de coração. Então nós somos semelhantes a Deus. Deus é misericordioso, nós temos que ser misericordiosos. Amém? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio, que honra. Que honra, que honra. O Senhor dizendo, vocês já estão lavados, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Será que aceitamos mesmo? Ah, Pai querido, só o Senhor conhece cada coração. Nosso Deus, muito obrigada. Nosso Deus, muito obrigada. Que o Senhor seja honrado. Senhor, é de fazer tremer. Saber que o Senhor, o Deus da criação, em espírito está em nós, sobre nós, e nos ajuda. Mas quem vai, Senhor, resistir e continuar errando? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. O Senhor acabou de nos mostrar. O Senhor está nos alertando. O Senhor diz que só os limpos de coração verão a Deus. Então não é por acaso que se entende agora, sim, o Senhor dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Pai, que privilégio. Podemos, Senhor, trabalhar o nosso ser e alcançar a semelhança do Senhor. Pai, muito obrigada. Assim como o Senhor é, nós temos de ser. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreveu e disse que podemos ser semelhantes ao Senhor. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Assim como o Senhor nos perdoou, assim nós temos que perdoar os outros. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.